Você pensa que a teologia é uma disciplina vazia? Richard Dawkins manifesta essa opinião. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, a partir de alguns comentários que vão além disso, a respeito de um debate que o Dawkins teve com o Alister McGrath, que é um cristão que foi bastante crítico do seu livro Deus, um Delírio, quando ele saiu, vindo a escrever um outro chamado Delírio de Dawkins. Os dois intelectuais se encontraram e tiveram um debate gravado. Os links para os debates na íntegra estão na descrição. Aqui eu vou mostrar um pedacinho por questões de tempo. Então vamos ao vídeo. Bom, vamos começar com uma introdução do próprio Dawkins, que está no vídeo do canal dele, sobre a sua visão da teologia. I interviewed Alister McGrath for my Channel 4 documentary, Root of All Evil. He's a theologian, a nice enough fellow, but I wouldn't go out of your way to listen to this interview unless it's to remind yourself what an empty, vacuous, non-subject theology is. Bom, eu partilho dessa visão, uma vez que a teologia deixou de ser uma disciplina cientificamente relevante. Eu nem estou falando cientificamente no sentido de ciências empíricas, porque por muito tempo na história, ciência e filosofia foram sinônimos. Eu estou falando mesmo em termos gerais, epistemológicos. Até onde a gente não tinha evidências o suficiente de outras alternativas para, por exemplo, o surgimento da vida e o funcionamento do mundo natural, era ainda muito razoável postular um Deus, um agente divino, criador e orquestrador do universo. Mas do iluminismo para cá, essas coisas mudaram muito, especialmente com a teoria da evolução por seleção natural de Charles Darwin, que é talvez a teoria com maior número de evidências a seu favor. Então, agora a gente tem uma visão de mundo muito mais calcada na concretude dos fatos. E, muito embora a gente não tenha provas ou desprovas de Deus, é muito mais razoável ficar com a dúvida e com aquilo que a gente sabe, que é a respeito do mundo natural. Então, quando você sustenta uma disciplina que pressupõe a existência de um Deus, você já não está mais fazendo a empreitada epistemológica. Você pode argumentar como hipótese a existência de Deus, como fazem filósofos da religião. Mas isso poderia ser muito bem uma disciplina dentro da filosofia. E o único interesse que eu vejo na teologia não é teológico, é histórico e antropológico. Você pode estudar como que as crenças se formaram historicamente, como que vertentes diferentes divergiram. Você pode estudar tudo isso e isso é um trabalho importante, mas a teologia em sua essência é realmente vazia, porque ela pressupõe algo sem evidência nenhuma. Então ela tem interesse apenas lógico e filosófico, histórico, antropológico, mas não precisa ser uma disciplina própria. Inclusive é um desperdício de recursos e de intelectos, francamente. Então, se você está considerando fazer teologia, não faça. Não faça. Ah, mas o pastor, não sei o quê. De onde essas pessoas religiosas que você segue tiram essa autoridade para falar sobre a realidade? Elas têm evidência para o que elas estão falando? Provavelmente não. Então siga seu próprio caminho, use a sua razão lúcida. Investigue o mundo com as suas próprias faculdades cognitivas, vá fazer ciência. Estendendo aqui o termo para a filosofia. Então, vamos assistir um pedaço do vídeo em que o Alister McGrath ele tenta oferecer as suas justificativas para a sua posição cristã. Hello, nice to see you. Thank you for agreeing to do this. As you see, I'm doing my homework. I have actually read it before and greatly enjoyed it.
Well, Alistair, for an apologist for religion, to be able to say that you once were an atheist gives you a certain amount of street cred, which not everybody can boast. Could you tell me a bit about your journey from that position to where you are now? Well, I think when I was growing up in Northern Ireland, I did feel very strongly that religion was something that caused violence and difficulties. And certainly, I think growing up in Northern Ireland, you can see how easy that would have been to be the case. And back in the 1960s, of course, everybody was a Marxist, and I followed that intellectual fashion. And so it just seemed entirely reasonable to adopt an atheist approach. And of course, at the time, I was studying the natural sciences, wanting to go and study chemistry at Oxford. And again, it just seemed to me that the sciences and atheism almost, if you like, rolled into each other in a very intellectually satisfying way. I think when I arrived at Oxford, I began to rethink things. I began to realise they weren't perhaps as straightforward as I thought. And certainly it was at that point that I really began to feel that Christianity offered a better way of seeing things and making sense of things than I'd imagined in the past. O Alistair McGrath era ateu, como muitos cristãos se dizem, eu sou ex-ateu, como se tivessem crédito maior por isso. Isso está cada vez mais na moda, né? E ele é alguém que depois foi para Oxford e meio que se converteu, né? E viu que a visão de mundo cristã fazia muito sentido. E esse é um dos debates nos quais eu penso que o Dawkins até sai muito bem, porque ele consegue ser bem incisivo e preciso nas suas respostas e na confrontação ao posicionamento de McGrath, que não é criacionista, ele aceita a evolução, mas ele ainda assim sustenta que o Deus cristão é verdadeiro. This is sort of coming to the end of a fairly long period of interviewing people, and in America and in Israel, I've interviewed some fairly, what should we say, odd bedfellows of yours, and I sort of feel I ought to give you the opportunity to say something reasonable, because I've interviewed people who said, I'll believe in evolution when I see a monkey give birth to a man, or I've interviewed somebody who thought that it was right that adulteresses should be stoned to death. I mean, how do you feel about being, in a sense, in the same camp as people like that? I think any member of a group, whether it's religious or anti-religious, obviously finds themselves in company that they might feel at times rather uneasy about. For example, many atheists would be alarmed at some of the violent ideas you find in other atheists. And I certainly do find myself concerned about some of the more extreme views, some of the more violent views I find amongst religious believers. And certainly I would want to try and emphasize the fact that Christianity is a rational faith, that it certainly believes very strongly in God, but it also believes that we can make sense of the world, and therefore to engage in dialogue with people like you is immensely important, partly because it advances understanding, but also because in principle it is extremely important to be critiqued by people with alternative viewpoints in case we've missed something. Yes. Well, I've been trying to engage in dialogue and repeatedly was brought up short by the fact that there was no dialogue to be had, because at some point the trump card of faith is produced. And there is no arguing with that. Now, I know that in this book, you take me to task for my, as you think, misunderstanding of faith. And I wonder if we could talk about that a bit. I have said that faith is not based upon evidence, but is what you need when there isn't any evidence. And as soon as there's any evidence, then you don't need faith anymore. And you have possibly rightly criticized me for not taking sufficient account of the way Christians have actually defined faith. And I understand that. I understand that the way Christians define faith does not correspond to the way I define faith. However, I don't understand where you're coming from when you do say something like faith is based upon reason. I mean, what kind of reason, what kind of evidence do you use to support your faith? Well, I think that's a very fair question. And certainly I'd want to say immediately that we're talking about a slightly different situation than, for example, evidence that the moon orbits the Earth at a certain distance. I think that one of the big questions
has when one tries to make sense of anything that is big, for example, what is the meaning of life, why we hear things like that, is that there are... E parte disso ele diz que foi o fenômeno de Jesus Cristo. Mas aí o Dawkins fala, mas a historicidade de Jesus, o que a gente pode saber sobre ela é muito escassa. E aí o McGrath responde, mas mesmo assim é o impacto que ela teve, é o impacto que a vida dele teve em quem o conheceu. Enfim, se ele lesse um pouco mais do Bart Ehrman e de todas as inconsistências do cristianismo no Novo Testamento, entre os diferentes textos, talvez ele ficasse um pouco mais convencido, mas o que eu consigo perceber nessas pessoas é que elas querem acreditar mais do que elas realmente acreditam. Elas querem que seja verdade. O McGrath até fala, olha, a visão cristã do mundo me deu uma completude na explicação para a realidade, como se preenchesse uma lacuna de uma forma mais elegante, mais agradável para o seu coração. E o Dawkins responde para ele, I understand what you believe, I don't understand why. Eu não entendo o porquê. Eu entendo que você acredita, eu não entendo o porquê. Então, é um debate que vale muito a pena ser assistido. E eu vejo que o porquê é muito esse. A pessoa, ela diz, não é que eu acredito em Deus porque ele me dá essa completude de explicação sobre o mundo. Isso é um extra. Eu acredito por uma série de motivos e ele ainda me dá essa completude de explicação. Mas essa série de motivos, se você olhar individualmente, eles são muito frágeis. E a teologia, como eu vou mostrar agora nesse trecho do debate, é fundamentalmente confusa e vazia, como o próprio Kant já tinha mostrado lá na Crítica da Razão Pura, no século XVIII. A gente precisa calcar a investigação epistemológica, a investigação epistêmica na realidade, no que pode ser estudado de fato. E você vai ver aqui, o Dawkins ele aponta para o McGrath que as teologias são muito confusas, teólogos pensam e defendem coisas diferentes dentro de uma mesma religião, e o McGrath ele concede esse ponto. Olha, é verdade. E aí ele fala, o Dawkins fala de como que muitas vezes, dado esse problema, eles apelam para o simbólico, né? Como se, não importa se isso realmente aconteceu, o que importa é o significado disso. Mas como assim não importa se realmente aconteceu? É que nem a atitude de Jordan Peterson, quando ele fala de Jesus. Ele foi pressionado lá pelo Alex para provar, para assumir que ele acredita que Jesus realmente ressuscitou. Porque antes ele não verbalizava isso. E eu também tentei fazer isso com ele quando ele veio aqui em São Paulo, no Brasil. E ele disse que no livro, no próximo livro dele, vai ter a explicação de por que ele pensa que a metafísica cristã é verdadeira. Então, uma vez que é tão implausível esses eventos do ponto de vista natural. As I understand it, sin is supposed to have been, in some sense, paid for by the death of Jesus, the torture and death of Jesus. Someone coming to that from outside might think it was a really rather unpleasant doctrine, because we have the idea of punishment as a way of expiating sin, which has some unpleasant aspects to it. It also has the idea of punishing somebody else for the sins that he didn't commit. It has the idea of, at least in some theologies, punishing him for a sin which was committed by a man, Adam, who didn't even exist. In other theologies, it includes the idea of expiating sins which have yet to be committed in the future, whether or not we, future people, choose to commit them. And finally, one's left with a sort of slightly mischievous feeling, well, who was he trying to impress anyway? Because after all, if he was one of the manifestations of God, if he wanted to forgive us our sins, why didn't he just forgive them instead of going through all that self-torture?
I think you've raised a lot of questions there, and you rightly said theologians differ slightly. The point I'd want to make would be this, that what Christianity is saying is that there seems something wrong with human nature, that we just don't possess the capacity to transform ourselves, that in some way, in order to experience and enter into the redeemed life, something has to be done for us. It's a question of not having the adequate resources to actually transform ourselves to be saved. And therefore the Christian understanding is that in some way, the life and above all the death and resurrection of Jesus are the basis for this transformation. Now, obviously, theologians disagree, but a very key theme is that in some way, by entering into the world in Christ, God is demonstrating the extent to which we have wandered from him, and also his yearning or longing that we should actually come back to him. So for me, the death of Christ is about God demonstrating love for us, bringing home to us how far we are from us, but also, if you like, making it possible for us to return to him, to relate to him with the removal of barriers such as sin or guilt which stand in his way. And so for that reason, Christians have very often, rightly I think, thought of the death and resurrection of Christ as being right at the center of the Christian faith, because it is at this point, if you like, that this great act of redemption has taken place, and which we're being asked to respond to in some way. But it's almost as though you're slipping away from the factual veracity of this and erecting the death of Jesus as almost a kind of poetic, symbolic act. And I've noticed a tendency for theologians to do that a lot and to sort of almost say, we don't care what really happened. What matters is the symbolic meaning. It's almost as though if, say, at some future date, the double helix model of DNA were ever to be disproved, and then if scientists had become so religiously committed to the idea of the double helix that they would say something like, we don't care whether it's actually true that it's a double helix, but what meaning does the double helix have for us today? Perhaps the affinity of the bases for each other, the purine for the pyrimidine, the way the double helix coils round itself is has meaning for us in terms of a loving relationship. But you get the point. I mean, doesn't it actually rather matter that this man was tortured and killed for somebody else's sins, when if he was God, he had the power simply to forgive them or perform some other symbolic act, rather than actually be crucified in this horrendous way? I think for Christians, the events you've described, the actualities, are immensely important. But I think every event actually needs to be interpreted. In other words, this has happened, was its significance? For example, Caesar crossing the Rubicon is actually more than just a general crossing a river. It is an act of declaration of war against Rome because of its significance. And therefore, what Christians have tried to do is to say there are these events, and here are their significance. So the event, if you like, is the death of Jesus on the cross. Its significance is the demonstration of God's love, the transformation of the human situation, the forgiveness of sins, and so forth. And certainly I wouldn't want to minimize for one moment the pain that Christ suffered, the apparent torture, as you rightly say, he went through. Vocês cristãos que estão assistindo isso, no fundo, eu penso que vocês sabem que vocês acreditam nisso porque vocês querem essa completude, vocês querem essa totalidade de explicações, esse conforto que dá viver num mundo ordenado por um Criador. Muito mais do que genuinamente vocês são levados a admitir isso. Vocês podem até ter uma intuição de um Deus. Deve existir um Deus, eu sinto isso. Mas todos os eventos alegados pelo cristianismo, todas essas histórias, pecado original, trindade, milagres, sabe como que isso é implausível do ponto de vista natural. Mas você quer acreditar nisso. Esse que é o problema. Então, eu acho que no fundo, volta muito para a coragem. É muita covardia mesmo você assumir intelectualmente uma posição cristã. É algo que não permite a pessoa levar a investigação epistêmica às suas derradeiras consequências. Ela é sempre parada por um desejo emocional, por uma devoção irracional, por mais que, como argumente o Graff, você possa sustentar racionalmente uma posição teísta.
porque não tem prova nem desprova, então você pode defender isso. Mas o que parece mais plausível? Para mim é obviamente o ateísmo. Se você não concordar com isso, você pode se movimentar talvez na direção de um deísmo, que é muito mais razoável do que um teísmo cristão. Então, enfim, esse vídeo foi um pouco mais denso e, ao mesmo tempo, breve, mas eu espero que tenha acrescentado você. Comente aqui a sua opinião, o que você acha desse debate, quais pontos você acha que foram fortes e como você acha que a gente pode ajudar as pessoas nesse país que é tão devastadoramente doutrinado por pseudo-teólogos e sacerdotes, manipuladores de massas. Como que a gente pode tornar as pessoas mais racionais e melhorar a qualidade da educação? O YouTube é um lugar para isso, o YouTube é um lugar democrático. Compartilha vídeos que estudam com honestidade a filosofia, a história da religião, que falam de ateísmo, porque eu não vejo muitos caminhos para além de uma educação. Se essa educação não acontece dentro de casa e nas escolas, a internet pode ser um lugar de libertação e de autenticidade.